A psicóloga Raquel Raimundo é convidada do 360. Muito boa noite, obrigada por estar connosco. O Papa deixou várias reflexões a estes jovens católicos que participam na Jornada Mundial da Juventude, mas são preocupações que se estendem a jovens não católicos e até a pessoas mais velhas. Acredita que tocou no ponto e nos pontos essenciais desta sociedade, nos problemas fundamentais nesta altura? Acredito que sim, até porque este Papa é um excelente comunicador. Ele comunica para vários públicos e não só justamente para os cristãos, não é? Para um público cristão. Ele tem essa benesse, não é? Essa forma de conseguir ir mais além e chegar a vários públicos. E, por outro lado, consegue também comunicar muito bem em termos de uma mensagem que vem mais de dentro, não é? Será uma mensagem facilmente interiorizada por quem a ouviu e colocada em prática ou não? É mais difícil. Colocada em prática, depois, se calhar há muito a vontade, não é? Eu acho que ele traz uma mensagem que é muito de esperança e é muito de ação também. É um Papa que comunica muito bem, como disse, e é um Papa que comunica muito a partir de dentro, é um Papa também muito de toque, de estar próximo das pessoas, de proximidade também, e com uma leitura e até comunicação algo metafórica, não é? Portanto, as expressões que ele utiliza, as próprias expressões, a Igreja não é um museu de arqueologia, não é? Portanto, tudo aquilo que ele nos transmite também, devemos estar juntos, não é? A Igreja deve ser de todos, e, portanto, são expressões muito fortes também. E, por outro lado, traz mensagens que são muito políticas também para esta juventude, e foca-se nos temas que são essenciais também para esta juventude, nomeadamente os temas que mais preocupam a juventude: a saúde mental, as alterações climáticas, as questões ligadas à intolerância, à pobreza também, ao desemprego. Provavelmente, se focasse só na população portuguesa, também chegaria à habitação. E, portanto, traz temas que, no fundo, de alguma maneira, também vão ao encontro daquilo que são as necessidades dos jovens. Falou-se também de solidão, sobretudo na Via Sacra, e hoje ouvimos este apelo à alegria. Acha que, de facto, os jovens andam menos alegres? Não foi isso que vimos nestes últimos dias aqui em Lisboa, não é? Mas, de um modo geral, os jovens andam menos alegres também por causa das redes sociais, que foi, de resto, um assunto também tocado pelo Papa. Sim, a questão das redes sociais é um tema, a dependência digital, outro dos temas que o Papa justamente trouxe, e que é preocupante no sentido de poder trazer a um maior isolamento, não é? Sobretudo e à solidão, que é diferente de a pessoa pode estar no meio de uma multidão de 1.500.000 peregrinos, por exemplo, sentir-se sozinha também, não é? Portanto, ou é diferente, é mais importante do que o estar sozinho, é o sentir-se sozinho, sobretudo, que é a principal dificuldade. E a solidão mata. Portanto, a solidão mata mais do que viver num ambiente poluído, mata mais do que a obesidade, mata mais do que ingerir bebidas alcoólicas. Portanto, a solidão chegou ao ponto de haver países que, inclusive, criaram ministérios da solidão. O Reino Unido e o Japão têm ministérios da solidão. E, portanto, é algo que nos deve preocupar. Durante a pandemia, isso ficou mais visível. Inicialmente, até mais em relação aos mais idosos. Estávamos mais preocupados com os mais idosos, e depois apercebemos que quem sofreu maior impacto em relação ao isolamento e à solidão foram justamente os mais jovens também. E a verdade é que, tocando aqui também novamente na questão das redes sociais, o Papa disse uma mensagem que hoje, nos vários diretos que fomos fazendo, muitas jovens repetiram, que é: o que é que gostaste mais quando os meus colegas repórteres lhe perguntavam que mensagem é que tinham... Com que mensagem é que tinham ficado do Papa? Muitas disseram aquela em que o Papa diz para nós sermos nós mesmos, sem maquilhagem, e para nos aceitarmos, no fundo, como somos. Está também muito ligado às redes sociais. É também uma doença, deste século e desta nova geração. Penso que é um apelo muito à tolerância. Essa frase, o significado é muito o apelo à tolerância, a tolerarmos quem é diferente de nós, não é? Portanto, a diversidade que existe no mundo é sobretudo Eu até uma pensava, mensagem. isso claro que sim, mas eu até pensava no Instagram e nos filtros do Instagram e nas vidas perfeitas que todos nós vimos no Instagram, não é? Também um bocadinho nesse depois sentido. Não correspondem e que depois, na realidade, não é bem assim, não é? Sim, que são cenários, no fundo, que muitas vezes são criados, não é? Para mostrar aquilo que nós gostaríamos que fosse a nossa vida e que às vezes se reproduz assim nos mídias, na comunicação social, nas redes sociais. Isso traz, de facto, muita angústia aos jovens.
Sim, muitas vezes a preocupação por serem as pessoas perfeitas, não é? E, portanto, o cruzarem-se tantas vezes nas redes sociais com um ideal de perfeição, às vezes aquilo que gostariam de alcançar, de atingir e não conseguirem, levam-nos a sentirem-se sempre desfasados em relação, no fundo, àquilo que é o ideal de perfeição, sentirem-se mais frustrados e, nesse sentido, também mais tristes. Depois há o próprio problema dos algoritmos, sobretudo também agarrarem, entre aspas, os mais jovens relativamente às questões que têm um fator mais negativo. Nós sabemos hoje em dia que estarmos tristes, se estivermos mais tristes, mais facilmente passamos mais tempo nas redes sociais. Acredita que a fé ajuda os jovens a resolver os problemas? É uma forma de, não é? Portanto, podemos ver isso desse ponto de vista. A fé, a espiritualidade, não é? O encontrar, portanto, encontrar-se é uma das dimensões do ser humano, digamos assim, e que se pode encontrar em vários domínios. Uma delas é a fé numa religião. Muito obrigada, Raquel Raimundo, por ter estado connosco. Boa noite Obrigada. E até uma próxima. Boa noite.